Olá! Nesse vídeo nós iremos tratar da obra da autora Audrey Gesser, capítulo 2, que trata sobre os aspectos relacionados a quem é o sujeito surdo, nomenclatura que deve ser utilizada e outras características pertinentes a esse sujeito, a essa clientela. A obra da autora ela é organizada por perguntas e respostas, o que nos facilita a compreensão do assunto, e a primeira questão que ela nos apresenta é: surdo, surdo-mudo ou deficiente auditivo? Qual a melhor nomenclatura ou a mais adequada para ser empregada e em que situação, em que contexto? A terminologia surdo-mudo, amplamente difundida numa época mais antiga, nós vamos entender que atualmente ela é inadequada, porque a surdez e a mudez elas não têm correlação. Surdez é quando o aparelho auditivo não funciona e mudez quando o aparelho fonoarticulatório está impossibilitado da produção sonora. Então, uma vez que uma não tem correlação com a outra, a pessoa surda é aquela que não ouve, a pessoa muda é aquela que não fala. E nós temos diferentes casos de surdos que falam, então essa terminologia passou a ser desconsiderada. Sobra-nos então duas terminologias, surdo e deficiente auditivo. A terminologia surdo, ela é utilizada com maior ocorrência na área da educação, em que nós não fazemos a diferenciação do grau de surdez, mas sim que nós temos no nosso ambiente educacional um sujeito que faz uso de uma outra língua na sua forma de comunicação. Esse sujeito é chamado de surdo, porque usa a comunicação através das mãos e da expressividade corporofacial. Já a terminologia deficiente auditivo, ela é amplamente difundida na área da saúde, em que se deixa a evidência de qual parte biológica não está funcionando adequadamente, por isso deficiente auditivo. Relacionando esses dois termos à legislação vigente, nós vamos perceber que o termo deficiente auditivo está ligado ao grau de surdez, leve ou moderado, em que o sujeito com determinada perda, com o uso da prótese, o uso de um aparelho, capta a voz humana, pode desenvolver um potencial de fala mais adequado. Essa clientela na legislação é tratada como deficiente auditivo. Já os surdos, ou as pessoas que não ouvem, que têm uma perda auditiva severa ou profunda, que mesmo com o uso da prótese auditiva não capta a voz humana, na legislação eles são tratados como surdo. Outra questão que a autora nos apresenta é se o intérprete é a voz do surdo. Como nós vamos entender se ele pode ou não ser a voz do surdo? Primeiramente, vamos entender que esse profissional é também chamado de TIOS na nova legislação. TIOS significa tradutor e intérprete de língua de sinais. Para que ele possa ser considerado ou não a voz do surdo, nós precisamos entender o significado desse termo voz. Nós temos duas conceituações básicas. A primeira, voz como emissão sonora, e o segundo conceito, voz enquanto possibilidade da manifestação da ideia. A pessoa tem voz, tem a possibilidade de se colocar presente em determinado contexto. Levando em consideração essas duas significações do termo voz, nós vamos entender que em nenhuma delas o intérprete pode ser considerado a voz do surdo. O surdo, tendo a possibilidade, num treinamento fonoarticulatório, de manifestação sonora, o intérprete já não é a voz. O surdo, tendo a sua ideia bem organizada, constituído seus valores, os seus julgamentos, como manifestação de opinião, o intérprete vai ser única e exclusivamente o mediador ou tradutor nessa situação das opiniões e julgamentos de uma outra pessoa. Então, em nenhuma delas nós vamos considerar o intérprete enquanto voz do surdo. Outro ponto também questionado é se o surdo vive num silêncio absoluto. O que nós podemos entender por silêncio absoluto? Na nossa realidade, enquanto ouvintes, nós vamos ter o silêncio absoluto como ausência de som. Mas o surdo, ele não vive num mundo sonoro, justamente porque ele não ouve. Ele vive num mundo de imagens. Então, da mesma maneira como nós fizemos a abordagem da concepção do termo voz,
nós também precisamos ampliar a significação do termo silêncio. Silêncio relacionado ao sujeito ouvinte seria a ausência de som. O silêncio relacionado ao sujeito surdo seria a ausência de imagem. Nessa situação, o surdo não vive num silêncio absoluto, porque justamente ele não vai viver num ambiente em que não tem a possibilidade de entrar em contato com nenhuma imagem ou nenhum movimento, nenhuma expressividade corporofacial. Outro aspecto, também abordado pela autora Jessie, é se o surdo precisa ser oralizado para se integrar na sociedade ouvinte. Quando nós falamos a questão da integração social, nós vamos remeter a uma época educacional em que a integração era o sujeito com deficiência, terminologia usada para essa mesma época, deveria se adequar, se adaptar ao meio social em que ele fosse inserido. Quando nós tratamos em relação ao surdo, esta questão da oralidade dele para essa integração social, nós devemos perceber que essa oralidade passa a ser uma negação linguística, a diferenciação do sujeito surdo, que é justamente o uso de uma outra língua pertencente a uma modalidade visual-gestual que se constitui num espaço. Nós temos essa concepção, então, dessa negação político-ideológica, em que a comunidade ouvinte majoritária faz com que esse sujeito surdo tente se adaptar, se adequar à realidade social. E não a sociedade como um todo estar disponível ou estar aberta a novas situações de atendimento a uma clientela que precisa de uma comunicação diferenciada. Outro ponto abordado pela autora Alda e Jessie é se o surdo tem uma identidade e uma cultura próprias. Nós vamos entender como identidade e como cultura próprias características sociais de determinado grupo. As identidades surdas, elas foram desenvolvidas, foram apresentadas por duas autoras, duas pesquisadoras surdas, a Gladys Perlin e a Karin Strobel, que nós iremos abordar sobre esse assunto posteriormente. Como que nós vamos entender, então, quais são essas possibilidades de identidade? Nós vamos ter a identidade política, a híbrida, a flutuante, as identidades embaçadas, as de transição e as intermediárias. Juntando essas características sobre diferentes personalidades, da mesma maneira, no processo comparatório que nós temos das identidades das pessoas ouvintes, nós vamos formar então os artefatos culturais, que na cultura surda, nós temos 8 artefatos que diferenciam esta comunidade dos artefatos culturais do grupo de ouvintes. Dando sequência ao nosso estudo, leitura do texto apresentado pela autora Audrey Jessie, nós vamos chegar a uma nova reflexão sobre se o surdo não fala, por que não ouve? E nós vamos entender que essa questão da oralidade ou da fala do sujeito surdo acontece a partir do momento que ele vai fazer um atendimento fonoarticulatório para perceber qual é o seu potencial de fala. A partir do momento que é verificada essa possibilidade desse potencial de fala com um treinamento clínico, o surdo, mesmo sem ouvir, pode sim desenvolver a fala. Claro que esse trabalho é a longo prazo, para que ele possa ter a coordenação da articulação desse aparelho fonoarticulatório, com o deslocamento do ar passando pelo diafragma, chegando até as cordas vocais, para que ele possa fazer a emissão dos fonemas da nossa língua. Outro ponto abordado é se o surdo tem dificuldade de escrever porque não sabe falar a língua oral. O que nós entendemos hoje sobre a escrita do surdo, ela está desvinculada à oralidade desse sujeito. Nós, ouvintes, fazemos um registro escrito dos nossos termos a partir da utilização de um código, o alfabeto. Desde a nossa infância, nós vamos assimilando os sons da nossa língua e quando nós entramos na escolarização, nós vamos aprender qual é a representação gráfica
desses sons. E dessa maneira nós conseguimos fazer o registro escrito. Para o sujeito surdo, uma vez que ele não tem essa memória auditiva, ele processa o aprendizado da escrita da língua portuguesa a partir da memorização da sequência das letras relacionado diretamente com o sinal correspondente. Dessa maneira é que ele faz o registro escrito em língua portuguesa das possibilidades de sinalização de sua língua. Outro ponto abordado é se a língua de sinais atrapalha a aprendizagem da língua oral. Quando nós vamos aprender uma nova língua, uma língua estrangeira, sempre esse aprendizado se faz de uma maneira comparatória, uma analogia entre a nova língua a ser aprendida com a língua materna de domínio daquele sujeito. Então, quando a autora traz esse questionamento, se a língua de sinais atrapalha o aprendizado da língua oral, de maneira nenhuma vai haver essa confusão ou essa diminuição de um aprendizado da oralidade. O sujeito surdo, uma vez usuário da língua de sinais, tendo o domínio dessa língua, quando ele vai desenvolver esse atendimento fonoarticulatório, ele vai fazendo a associação dos sons que ele pode emitir com a sinalização correspondente na sua comunicação em sinais. Então, dessa maneira, por um processo de analogia, ele faz o aprendizado da oralidade. Outro ponto também abordado pela autora é se o surdo precisa da língua portuguesa para sobreviver na sociedade majoritária ouvinte. A questão da sobrevivência, ela está relacionada à possibilidade de qualquer sujeito conseguir se comunicar em diferentes ambientes sociais. Quando nós falamos dessa sobrevivência do sujeito surdo, fazendo uso exclusivamente da língua portuguesa, nós vamos ver que isso não é necessário. A comunicação de qualquer sujeito, ela pode acontecer através da língua portuguesa na modalidade oral ou na modalidade escrita, mas ela também pode acontecer de outras formas, como o uso das línguas de sinais, ou através de um outro código, ou pela expressividade corporofacial, através de desenhos ou pinturas. Então não é exclusivamente com a língua portuguesa. O que nós podemos entender, que a autora também aborda, é que se o surdo tem o domínio da língua portuguesa na modalidade escrita ou na modalidade oral, a partir do seu potencial de fala, ele pode trazer o desenvolvimento da sua habilidade bilíngue, conforme o contexto social no qual ele está inserido, ele vai poder fazer uso ou da língua portuguesa, na modalidade que ele tiver o domínio, ou da língua de sinais, mas isso a partir desse contexto social. E por fim, o último tópico abordado pela autora é se todo surdo faz leitura labial. Existe um certo mito sobre a questão de leitura labial dos sujeitos surdos. O que nós precisamos entender é que essa leitura labial ela só acontece a partir de um treinamento fonoarticulatório, de um treinamento clínico. Então, se um sujeito surdo não tem esse acompanhamento de um profissional dessa área, ele não consegue ter o desenvolvimento da leitura labial. Considerando que ele esteja no início desse treinamento, a leitura labial ela não se efetiva por completo enquanto entendimento nesse processo de comunicação. Quando um surdo parte para essa comunicação através da leitura labial, ele vai captar de 50% a 60% dessa leitura, em razão de alguns elementos. A pessoa que está falando, qual é o tipo de articulação que ela tem, se é bem articulada ou se é menos articulada. Depende da velocidade da voz dessa pessoa. E tudo isso influencia nesse processo de leitura labial. Desses 50% a 60% que são captados enquanto leitura, de 30% a 40% é que são realmente compreendidos. Então, levar em consideração que o atendimento a um sujeito surdo possa ser feito através de leitura labial, ele nem sempre vai se efetivar, porque vai partir justamente desses pontos que nós levantamos e que devem ser considerados. E assim nós encerramos o conhecimento, o aprendizado de mais uns aspectos relacionados à língua de sinais. Até o próximo encontro!